Pois bem, meus irmãos, boa noite a todos. Gostaria de, enquanto alguns vão chegando aí, gostaria de cantar um cântico. Hoje à noite estive orando com dois irmãos em Acarape e uma linda canção foi lembrada. Enquanto alguns chegam aí, deixa eu cantar essa canção. Uma canção em crioulo da Guiné-Bissau, nação guineense. Precisamos orar por ela. A música diz assim: se homem não vive, Deus cuida da vida. Tudo que tem nele, bondade de Deus, cupule tem nele. Se homem não vive, Deus cuida da vida. Tudo que tem nele, bondade de Deus, cupule tem nele. Mas que cuida balu, na vida mais de que Deus. Mas que cuida balu, na coração mais de que Deus. Makikuda balu, na vida mais de que Deus, mais de que Deus. Makikuda balu, na coração mais de que Deus. Dia bunamuri, buriqueza e canabaliu. Irmão e vale pena, para não juntar no riqueza na céu. Dia bunamuri, buriquezas e canabaliu, irmão e vale pena, para não juntar no riqueza na céu. A música diz que se o homem vive, é porque Deus tem lhe dado vida. E tudo o que esse homem tem, é Deus que tem lhe dado. E aí a música faz uma pergunta: o que é que você tem valorizado na sua vida? O que é que você tem valorizado no seu coração? E a última parte da música é uma chamada à reflexão. Que nós não devemos lutar, morrer, nos esforçar por guardar riquezas nessa terra. Porque o que de fato vale a pena é guardar riquezas no céu. Amém. Lembra-nos uma antiga canção, um corinho em português, não é? Que diz: não tenho ouro, não tenho prata, o meu tesouro não é de lata. O ouro queima, a prata suja, tudo são coisas que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro, mas eu duvido que este ladrão coloque a mão no meu tesouro. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Boa noite, meus irmãos. Olá, que prazer tê-los aqui. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, irmã Wesley. Olá, irmã Adriana, irmão George, Guilherme, irmã Leonice,
Uma alegria tê-los comigo nesta hora da noite. Elson Jata, meu irmão, meu filhão guinense, Deus te abençoe. Cheguei agora há pouco de um dia abençoado de trabalho, abençoadíssimo. Às 9 da manhã saí de casa, fui tomar um café ali no Ceará Caminhões com meu irmão Júnior Palácio. Encontrei lá o irmão Maurício, o pastor João Alves e aproveitamos para adorar o Senhor juntos. Depois fui para Eusébio, ter um tempo com o pastor Humberto, pegar uns materiais evangelísticos de discipulado. Depois fui para a Redenção, tive um tempo muito gostoso com os irmãos lá hoje, orando, aconselhando. Depois disso, um tempo de aula de testemunho do Evangelho na aula de Jiu-Jitsu, depois aula de Jiu-Jitsu e depois um tempo de oração com 2 irmãos em Acarape. Cheguei em casa agora há pouco, que dia rico, que dia abençoado, louvo ao meu Senhor por isso. Estou dizendo isso para agradecê-los, eu sei que meus irmãos que me acompanham oram por mim. E ontem à noite eu estive na Igreja Bíblica de Horizonte e estava falando sobre isso. O quanto importa orar pelos obreiros. Oh, meus irmãos, quanto importa orar por quem está à frente da obra, do ministério, seja o pastor, seja um dirigente, um obreiro, um missionário, uma missionária. Orem, agradeçam a Deus. Estou falando isso porque estou muito contente. Dias assim me fazem muito feliz, me fazem sentir útil ao ministério, ao reino. Louvo a Deus por isso. Muito obrigado por você que tem orado por mim. Royce Cabral, Ruizinho, prazer tê-lo também, meu querido. Deus te abençoe. Deixa eu pedir um favor a todos vocês, antes que eu compartilhe da palavra de Deus com vocês, deixa eu lhes pedir, por favor, você tem ouvido já a respeito de alguns ministérios que eu desenvolvo na área cristã, obviamente. E dentro do ministério cristão, um forte viés de socorro, de obra social, apoiando muitas crianças por meio do esporte, por meio de atividades educacionais, tanto em Redenção como em outros lugares. Redenção tem sido o ponto mais forte ultimamente, mas já fizemos isso fisicamente em outros lugares e hoje fazemos apoiando à distância algumas outras atividades. E você sabe que neste mundo a gente não faz as coisas sem recursos. E eu peço suas orações por isso. E se porventura você se interessar em nos apoiar nas obras evangelísticas, missionárias que temos, ou mesmo nas obras sociais, nós precisamos de apoio para isso. Mas se você não pode financeiramente, vou te dizer uma forma de você ajudar. Bem simples. Compartilha esse vídeo ao final. Eu sempre deixo ele aí no Facebook e no Instagram. E se você compartilhar, creio eu que Deus pode fazer com que esse apelo, essa mensagem, possa chegar em pessoas que possam ajudar. Que queiram e que possam. Talvez você queira, mas não possa. Normal, acontece. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas não consegue, não pode. Mas a gente, compartilhando um vídeo como esse, pode fazer chegar esse apelo, essa necessidade em alguém que possa ajudar, tá bom? Então, quando terminar esse vídeo, eu não sou bom de mídia, eu não sei se pode compartilhar agora enquanto eu estou falando. Se puder, faz isso. Compartilha. Se não, ao terminar, compartilha, faz ele chegar mais longe, para que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra que eu vou transmitir, que não é minha, é do Senhor, mas de repente encontrar alguém também que possa apoiar nas obras ministeriais que temos feito, tá bom? Pois bem, a terça-feira à noite eu falei sobre boas novas, e falei que boas novas não são boas novas ou boas notícias, não é só porque são boas, mas elas são boas porque são verdadeiras. A verdade, quando é dita, ela é boa por si só.
ela é boa no melhor e mais profundo sentido da palavra. Salomão, o sábio rei Salomão, diz que é melhor, muito melhor, as dificuldades que porventura a verdade possa trazer do que os beijos da falsidade. Se você conhece a história de Sansão, poderoso guerreiro de Israel, você sabe que ele sucumbiu por causa dos beijos da falsidade de Dalila. Sansão não quis os tapas da verdade que seu pai lhe disse. Ele preferiu os beijos da falsidade de Dalila e o que deu? Na sua destruição e morte. Perdeu suas forças, seu temor ao Senhor, seu cabelo e acabou cego, servindo de gozação para os inimigos e, por fim, morto. A verdade sempre é melhor, irmãos. Sempre. Dizem que a verdade dói. Às vezes sim. Mas a dor que pode vir com a verdade é o tipo de dor que traz verdadeiramente amadurecimento, experiência positiva, crescimento de caráter. Só tem coisa boa com a verdade. Já com as falsas notícias, a princípio elas parecem ser melhores, mas logo em seguida elas demonstram o preço da sua falsidade. Normalmente, após a notícia falsa, após a falsidade, vem a frustração, o descaramento, a vergonha, prejuízos e por aí vai. Portanto, valorize a verdade. Em todo e qualquer aspecto da vida, valorize a verdade. A verdade é o oposto da falsidade, é o oposto da mentira. A verdade tem a ver com Deus e todos os valores, de fato, valores. A mentira, a falsidade, tem linha direta, tem a genealogia direta com o diabo. O diabo é o pai da mentira, diz a Bíblia Sagrada. Logo, quem se afeiçoa à mentira e à falsidade não está em muito boa companhia, não é? O diabo, o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, logo quem gosta do que é falso e mentiroso, gosta da filha do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. Já pensou ter o diabo como sogro? Pois bem, quem se afeiçoa à mentira, quem gosta da mentira, quem ama a mentira, casa com a mentira, tem o diabo como sogro. Ui, já pensou? Você quer isso para você? Duvido que queira em boa consciência. Pois bem, mas eu não quero falar tanto sobre a mentira e a falsidade. Conforme eu disse na terça-feira, hoje eu falaria sobre a verdade. Por que a verdade importa? E eu me refiro à verdade em todo aspecto. A verdade sempre é a verdade e precisa ser valorizada. Mas a verdade, assim como o diabo é o pai da mentira, a verdade também tem pai e mãe. Você sabia disso? O pai da mentira é o diabo. E quem é o pai da verdade? Quem é que gera a verdade? E quem é a mãe da verdade? Pois bem, queria lhe apresentar, pois as boas notícias, as verdadeiras boas notícias, só são boas notícias se elas expressarem a verdade. E a verdade, para ser verdade de fato, tem que ser essa que eu vou lhes mostrar agora. Há um texto muito conhecido nas Escrituras Sagradas, conhecido por muita gente. É o texto do Evangelho de João. João capítulo 14. Lembrou, né? João capítulo 14 e versículo de número 6. Escute bem o que esse texto sagrado nos diz.
João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um dos textos clássicos do Evangelho, um dos textos clássicos da Bíblia Sagrada. Se você é um crente bem novinho na fé, mesmo assim é comum que já conheça esse texto. Se você é um crente já com algum tempo, é um texto que você deve ter memorizado. E esse é um texto muito precioso para a fé cristã. É um texto basilar, é um dos textos para se memorizar. Porque aqui claramente nós temos aquele que é a própria verdade, é o Pai da verdade, é o autor da verdade, a pessoa de Jesus Cristo. E nós vivemos uma época onde os homens já não têm mais com tanta força negado a pessoa de Jesus, como há algum tempo atrás era negado. As pessoas não têm mais negado ele como um fato histórico, como um homem que de fato existiu. Mas as pessoas continuam negando ele como ele se apresenta, com a exclusividade que ele se apresenta. Porque Jesus é exclusivista. Esse aqui é um texto que apresenta isso de maneira muito clara. O que é ser exclusivista? É que para Jesus é só ele mesmo. Para Jesus não tem essa de não, eu não sou isso tudo não. Jesus nunca negaria a verdade. Ainda que essa verdade seja mal entendida ou mal entendida por alguns, achando que ele estivesse se orgulhando. Não. Verdade é a verdade. E Jesus mostra a sua exclusividade nesse texto, entre outros. Mas esse é muito óbvio. Ele diz, Jesus, eu sou o caminho. Exclusivamente o caminho. Onde está a exclusividade? Artigo definido. O caminho. Singular. O caminho. Eu não sou um dos caminhos. Sou o caminho. Dizem alguns que todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Não para salvação, mas para juízo. Para juízo. Mas quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, elas estão afirmando que, de boa, tranquilo, todo caminho leva até Deus para salvação, Deus acolhe todos. Não. Biblicamente falando, isso não é verdade. Jesus mostra claramente que ele é o caminho. Só tem um caminho para a salvação. Jesus. E ele diz depois disso, eu sou o caminho, eu sou a verdade. De novo, exclusividade. A verdade, não uma verdade. Não uma entre tantas. Não uma indefinida, não uma entre outras, mas a verdade. Uma só. Só há uma verdade verdadeira. É o que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só há a verdadeira vida nele, em Jesus, e ninguém mais. Eu não inventei essa verdade, eu sou só um pregador dela. Se porventura isso lhe incomoda, bom, espero que não se incomode comigo, porque eu não inventei essa mensagem. Eu sou só o menino de recado, como eu costumo falar. Não fique com raiva do menino que trouxe o recado. Quer ficar com raiva de alguém? Fique com raiva de quem mandou o recado. Aí o problema é entre você e Jesus. Pois é o próprio que diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, diz ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Então Jesus é a própria verdade, é o autor, é o Pai da verdade. Por isso ele tem condições de nos dar boas notícias.
boas notícias, como aquelas que falamos na terça-feira. A boa notícia de que Ele cuida de nós. Cuida, isso é uma boa notícia. Já pensou ter alguém cuidando de você, alguém que não dorme, que não cansa, que não desiste? Isso é uma excelente notícia, porque é verdade. Mas eu disse que eu iria falar sobre o Pai da verdade e a Mãe da verdade, não é? Pois bem, o Pai da verdade aí está, é Jesus. Em contraste com o diabo, que é o pai da mentira, em contraste a isso, Jesus é o Pai da verdade. E quem é a Mãe da verdade? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 17 e versículo 17, Jesus Cristo estava orando, falando com o Pai, com o Criador, no momento de despedida com seus discípulos, fazendo ali uma última oração por eles, antes de ser sacrificado, antes de ser levado à cruz. Ele disse assim ao Pai, João, capítulo 17, versículo 17. Ele está falando com Deus, então ele diz, santifica-os. Se referindo aos seus discípulos, ele diz a Deus, santifica-os. Como quem diz, Deus, Pai, santifica eles. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só que texto interessante. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, aqui nós temos a Mãe da verdade, a Bíblia Sagrada. Temos o Pai da verdade, que é Jesus Cristo. Temos a Mãe da verdade, que é as Escrituras Sagradas. Por assim dizer, Jesus e as Escrituras se misturam e se unem numa simbiose perfeita, formando a verdade verdadeira. Caros irmãos, caras irmãs, isso deve, todos os dias, fortalecer as nossas convicções. A falta de convicções na verdade que Jesus é e que a Bíblia é, tem gerado um povo cristão medroso, tímido, que tem medo dos homens porque tem falta de convicção. Veja que tudo aquilo que nós temos convicção, tudo aquilo no qual nós temos certezas, tudo aquilo no qual nós estamos convencidos, nós falamos. Nós falamos. Ninguém consegue ficar com a boca calada a respeito de um assunto que tenha convicções. Seja a respeito de futebol, o seu time pode ser o mais ruim, o pior do mundo, o mais pereba. Mas se você achar que ele é bom, você vai brigar, vai discutir, vai falar, vai defender, vai argumentar. Por quê? Porque você está convicto de que o seu time é o melhor. Do mesmo jeito, as irmãs, ou os homens, quem gosta de cozinhar, você pode fazer uma comida que for horrível, ruim, mas se você estiver convencido de que aquela comida que você fez é boa, você vai falar, você vai oferecer a receita, ainda que ninguém não queira, você vai dizer essa comida é boa, é só usar os ingredientes tais. Tudo a respeito do qual nós temos convicções, a nossa boca vai se abrir para falar. É exatamente o que Jesus disse quando ele falou que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o coração tem convicção. Nós temos vivido uma época de cristianismo frágil, receoso, receios de defender verdades, valores, medo de falar o que as Escrituras dizem sobre disciplina de filhos, sobre orientação sexual, sobre o que Deus diz sobre gênero. São pais que se calam nas escolas, trabalhadores que se calam no trabalho. Nós não precisamos, não devemos e não temos o direito de ser agressivos, nem fisicamente, nem verbalmente, com ninguém. Mas nós temos o dever sagrado, o dever escriturístico, o dever cristão, de ter convicções baseadas na verdade
a tal ponto de encher nossos corações dessas convicções que nós possamos falar. E ainda que os homens achem que isso não é uma boa notícia, é como eu disse no início, é melhor falar a verdade do que viver mentiras. Cristão, não esqueça que falar a verdade será comprovada e justificado naquele dia perante o Senhor. Mas, pelo nosso silêncio e falta de convicção, permitir que o erro avance, prolifere, também terá um preço para nós, aqui e creio eu que também na eternidade. Portanto, meus queridos irmãos, as boas notícias de Deus só fazem sentido se estiverem de dentro para fora, embasadas na verdade e embrulhadas na verdade. Cristão, anime-se pela verdade, sem receios. A você, meu amigo, minha amiga, que de repente ainda não experimentou essa convicção cristã, essa caminhada com Jesus, essa mensagem também é para alcançar a sua mente. Afeiçoe-se à verdade. Ouça a verdade. Busque conhecimento da verdade. Clame pela verdade. Peça ao Criador que lhe ajude a encontrar a verdade. Jesus Cristo é a verdade, o Pai da verdade, a Bíblia é a verdade, a Mãe da verdade. O resto é mentira, é falsidade. Não aceite menos do que a verdade. No final das contas, também a Bíblia diz que se você conhecer a verdade vai te dar verdadeira liberdade. Aquela liberdade que a mentira, a falsidade vive dizendo que vai lhe dar. Se você fizer isso ou aquilo, você será livre. Quantos de nós não caiu nessa história? Quantos de nós não achou que seria livre se saísse de casa debaixo da autoridade dos pais? E saiu e viveu a frustração de entender que aquilo não era verdade. Quantos não moram nas ruas hoje porque acreditaram nessa mentira? Sai de casa que você vai ser livre. E hoje vivem uma prisão com barras de vergonha, algemados na vergonha de voltar para casa, porque a mentira fica lá dizendo: seu abestado, sua abestada, você acreditou mesmo nisso? Sua família te disse que não e você veio? Agora eu quero ver tu voltar e se humilhar e dizer que estava errado. Muitos vivem nas ruas, aprisionados nessa vergonha que o erro e a mentira lhes aprisionou. Quantos de nós não acreditaram que seríamos livres e felizes se nos lançássemos na prostituição? Quantas mulheres não têm acreditado que serão felizes se tirarem aquela criança que está sendo gerada no seu ventre? Ah, meus queridos, quanta mentira! Quanta mentira! Como disse recentemente num programa da Rede Globo, da Fátima Bernardes, a atriz Cássia Kiss, que fez um aborto, ela diz: não façam isso. Em outras palavras, ela diz: já fiz isso, me arrependo, não façam isso, não vale a pena. Meus amigos e minhas amigas, a verdade é o que importa. A verdade tem pai e tem mãe. A mentira é tão desgraçada que só tem pai, é o diabo. A verdade tem pai e mãe. A família é bela e é completa. E as boas notícias só fazem sentido por causa da verdade. Assim sendo, tendo enaltecido a verdade, eu lhe convido para, na próxima vez que eu vier aqui,
na terça-feira que vem, no mesmo horário, às 22 horas, eu queria falar sobre a grande e maior de todas as boas notícias que alguém pode receber. Há muitas notícias boas, sim, mas tem uma que sobrepõe a todas. Se você não sabe qual é, você precisa escutar. Porque se você não sabe qual é, você precisa dela. Há uma notícia enorme, sem medida, sem peso, sem tamanho, sem profundidade. É a boa notícia. Sobre tudo e sobre todas. Tudo porque ela é a notícia verdadeira. A arrasadora notícia verdadeira. Ouça a verdade. Busque a verdade. Isso basta. Se você buscá-la, você vai encontrar a boa notícia. Mesmo que você não me escute na próxima semana. Mas se você escutar, então você vai entender do que eu estou falando. A grande, a maior, a mais densa, pesada, profunda, alta, eterna, boa e verdadeira notícia. Próxima semana, se Deus permitir. Por hoje, valorize a verdade. Jesus é a verdade, o Pai da verdade. A Bíblia é a verdade, a Mãe da verdade. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por mim. Que Deus nos dê uma noite agradável de sono. Deus, Criador dos céus e da terra, nos dá, ó Deus, em Cristo Jesus, a condição de ter uma noite de descanso. Nos dá, ó Deus querido, por tua bondade e graça, a oportunidade de conhecer a verdade. Nos dá, por teu amor e por tua misericórdia, a condição de ouvir e receber a boa notícia. Abençoa os meus amigos que estão ouvindo agora ao vivo. E por tua bondade, abençoa aqueles que por extensão acompanharão essa reflexão, meditação, desafio da mensagem da palavra, que vão escutar por meio da gravação. Ó Senhor, cuida de nós, de cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, a condição de amar a verdade, ser libertos por ela. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Por favor, ajuda-nos a manter nosso ministério, as obras que temos feito. Se porventura você não tiver condição financeira de fazer isso por agora, e mais tarde puder, fala comigo, nos ajude. E uma das formas de ajudar, como eu disse, é compartilhe esse vídeo. Talvez chegue em alguém que possa ajudar-nos. Tá bom? Muito boa noite a todos vocês. De nada, Ruizinho. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Boa noite a cada um dos meus queridos irmãos. Que o Senhor os abençoe. Tchau, tchau. Se homem não vive, Deus cuida da vida. Tudo que tem nele, bondade de Deus, cupule tem nele. Mas que cuida valor na boa vida mais de que Deus. Mas que cuida valor na boa coração mais de que Deus. Dia por amor e por riquezas e canabaleu. Hermão e vale pena, pano junta no riqueza nasceu.